E aí, pessoal, tudo bem? Moçada, nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre algumas instalações, né, alguns projetos de instalação para equinos, para que vocês tenham ideia, né, de como é que isso pode funcionar, qual a nossa experiência, né, com o que dá certo, o que dá errado. A gente vai tentar passar um pouquinho aqui para vocês, tá? De maneira geral, assim, é quase impossível, né, a gente ver todas as possibilidades. É sempre importante a gente usar muito bom senso, né, quando a gente está falando alguma coisa sobre instalações, porque tem muita coisa que pode ser muito cara, tem muita coisa que pode ser mais acessível, então depende muito de cada situação, depende muito de cada área, de cada centro de treinamento, e tudo é possível de ser feito, né? Mas a gente precisa achar um ponto ótimo aí numa equação, né? Vamos dizer assim, que seja bom para os cavalos, que seja bom para o proprietário, que seja bom tecnicamente, né, e que a gente tenha condições aí de ter uma instalação ok, né, boa por muito tempo, tá? Bom, basicamente, o que a gente vai analisar, vamos dizer assim, o que a gente vai levar em consideração quando está falando de instalações, né? Primeira coisa, qual é o objetivo? Qual a finalidade da criação? Se a gente está falando de venda e criação de reprodutor e matriz, venda de produto, né, de potro, que é a grande maioria dos aras que tem criação de cavalos, tem como objetivo a venda de potro, a venda de produto, tá? Nós estamos falando de uma instalação para animais atletas, para animais de esporte. Eu preciso de ter, né, locais ali dentro daquele centro de treinamento, daquele aras, que vão ser voltados para o esporte, para o treinamento, para as rotinas. Então, eu vou ter um redondel automático, por exemplo, né, um rodador, ou vou ter uma pista coberta, uma pista aberta, qual o tipo de piso que vai ter essa pista. Então, são coisas que a gente precisa é, entender qual a necessidade, a real necessidade disso, né? E para cada, às vezes, para cada modalidade, para cada tipo de trabalho que a gente vai ter, algumas não são mais comuns, mas algumas muito específicas, como, por exemplo, treinamento de cavalos de rédeas, né? Modalidade de rédeas dentro da raça quarta milha. São cavalos que precisam de pistas especiais, de pistas mais bem trabalhadas, mais bem elaboradas, com misturas, às vezes, de solos, né? A gente, dependendo do lugar que o aras vai ser montado, é possível ou é mais caro ou é mais barato fazer uma pista específica para determinada modalidade, né? Cavalos de tambor, pistas de velocidade, vaquejada, por exemplo, quantidade de areia na pista para que possa promover bem-estar, enfim, tem N situações que precisam ser avaliadas, né? Nenhum bicho de sete cabeças, mas precisam ser levadas em conta na hora de tomadas de decisão, tá? Se é o caso, por exemplo, da gente estar falando de animais de lida, né? Animais de fazenda que são utilizados aí para trabalhar com gado, as instalações obviamente vão ser diferentes, né? O investimento nesse tipo de instalação pode ser diferente. Animais para cavalgada, a mesma coisa, mais nessa linha, embora possa ter um cuidado ou outro, né, com um indivíduo, com um animal ou outro mais especial, vamos dizer assim, né? Produção de muares, né, embora muitas das coisas vão ser bem parecidas, né, com os equinos, vamos dizer assim, mas na produção de muares a gente pode ter caracterização diferente, a gente pode ter algum tipo de estrutura diferente que seja mais comum ou que seja necessária ali naquele manejo do dia a dia. O mais importante disso tudo, gente, é a gente pensar em criar, né, situações de funcionalidade, né, instalações funcionais. Via de regra, né, os aras que têm maior capacidade de investimento conseguem aliar muito bem as instalações funcionais com instalações muito bonitas, muito bem decoradas, muito com uma arquitetura muito legal, né? O que não é necessário na maioria das vezes, embora quando seja possível, é sim um ponto que a gente precisa dar atenção, né? Porque isso pode de alguma forma contribuir ou influenciar, vamos dizer assim, algum tipo de negócio, algum tipo de acesso, né? As pessoas gostam, preferem estar em locais mais bonitos, mais bem harmonizados, vamos dizer assim, do que numa instalação que é simplesmente funcional e que às vezes visualmente pode não ser tão bem organizado ou às vezes por ser tão funcional pode até dificultar um pouco o dia a dia das pessoas que trabalham, né? Um acesso ou um galpão, por exemplo, que é mais longe de um depósito de alimento e assim por diante.
Tá? Então, além dessa instalação ser arquitetonicamente, vamos dizer assim, organizada e legal, ela também precisa, né, de ser muito funcional, pensando sempre nas rotinas, pensando sempre em como que aquilo vai acontecer ali dentro do ARES. Um outro ponto fundamental é a escolha da raça, né? Então, a localização, por exemplo, a gente pegar o estado de Minas Gerais, praticamente a grande maioria vai ser voltada para o manga larga machador, também um número grande de exemplares da raça quarta-milha. Caminhando para outras regiões do país, a gente acaba tendo predomínio de outras raças, como o próprio quarta-milha, né? Na região Nordeste, cavalos de vaquejada, região de São Paulo, o cavalo quarta-milha também, cavalos de trabalho, cavalos de rédea, cavalos de tambor, e assim a gente tem predomínios, né? Na região mais centro-oeste, um predomínio maior de cavalos de lida, na região Pantanal ainda há grande quantidade de exemplares de cavalos pantaneiros, né? Cavalos de laço na região centro-oeste também, na região mais do sul do país, o crioulo predominantemente na região sul. Então, essa questão da localização, para a gente entender a questão de comércio, né? E a interação entre instalação, entre o aras, entre a raça que a gente está criando ou que a gente está trabalhando com ela, né? É importante a gente entender como é que é essa distribuição, vamos dizer assim, de exemplares ao longo da vasta região, né, que a gente tem, do vasto território que a gente tem no Brasil. Até principalmente pela questão de mercado, né, venda de produto, embora hoje seja muito mais fácil, a venda de produto praticamente facilitada no país inteiro, né, transporte e assim por diante, hoje em dia é mais fácil. A venda de sêmen é a mesma coisa, né, acesso a cavalos aí que anteriormente talvez não se teriam, né, e hoje a gente tem de forma mais tranquila, né. E também, por outro lado, a gente pensar na adaptação do cavalo à região, né? Embora o cavalo seja um indivíduo, né, uma espécie extremamente adaptável, de alguma forma a gente pode acabar tendo problemas, por exemplo, se a gente pensar, né, na região de Pantanal, região do cavalo pantaneiro, uma característica bem marcante do cavalo pantaneiro é a resistência em pastejar, em viver, né, em ambientes alagados, em ambientes mais úmidos. Outros animais que não têm essa mesma característica podem, por exemplo, apresentar problemas de casco, podem apresentar outros problemas que esses animais, por serem selecionados naquele ambiente, não apresentariam. Então, a adaptação desse indivíduo à região que a gente está falando, está trabalhando ou vai trabalhar também é fundamental. Bom, quando a gente pensa em montar um aras, montar o centro de treinamento, né, pensando na instalação física em si, alguns pontos a gente precisa levar em consideração, né? Então, o clima, a gente já comentou um pouco, né, sobre essa questão da região, a topografia do lugar, né? De preferência, a gente sempre vai dar prioridade, né, para fazer isso em locais mais planos, mais acessíveis, vamos dizer assim, e mais trabalháveis, né, no sentido de ser mais fácil o acesso de maquinário, de ser às vezes menos trabalhoso fazer uma terraplanagem ou algo desse tipo, né, nesse sentido. O tipo de solo, né, pensando principalmente na produção de alimento, pensando nessas questões da fundação, das obras, né, na parte da engenharia mesmo. Questão do clima, a gente já comentou. Acesso à água, né, se a gente tem acesso à água corrente, se a gente vai precisar fazer um poço artesiano, se a gente vai precisar criar alguma outra situação para ter acesso à água de qualidade para os animais, e o próprio acesso da fazenda, né? Então, a quantos quilômetros a fazenda está de uma primeira entrada, por exemplo, de asfalto, ou a fazenda está na beirada de uma BR, de uma rodovia um pouco maior. Enfim, esse acesso do ponto de vista comercial, do ponto de vista de eventos equestres, do ponto de vista, né, da interação entre os clientes, entre os compradores, os vendedores e assim por diante, é um pouco facilitado. Então, a gente pensar sempre nesse ponto também. Bom, para a gente entender um pouco mais, né, em que linha que a gente vai seguir em relação a essa questão das instalações, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é o tipo de sistema de criação que a gente vai trabalhar. No Brasil, né, e na verdade no mundo,
o Brasil é um reflexo disso, mas a gente tem basicamente, a gente poderia dividir basicamente dois tipos de sistema. Dois tipos de sistema de produção ou de criação de equinos. Tá? A gente tem um sistema europeu e americano, que o americano é um reflexo desse sistema europeu, que é o sistema de criação de cavalos estabulados, né? Um sistema, uma opção de pavilhões de baias, os cavalos mais presos, ambientes, né, mais voltados para o esporte mesmo, com pistas de treinamento, redondéis e assim por diante, sem uma área de piquete, sem uma área de pasto, tanto pela falta de espaço quanto pela dificuldade, às vezes, de clima e tudo mais. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem, né, o que é o chamado de sistema tropical de criação de equinos. Muitos pesquisadores aí renomados, né, trouxeram essa visão, trouxeram essa ideia desse sistema de criação de equinos e hoje, basicamente, é o que predomina no Brasil. O sistema de animais criados a pasto, né, em piquetes, com uma pequena parcela, que são os animais voltados para o esporte mesmo, criados ou mantidos nesse sistema estabulado, né, que a gente chama de sistema europeu, sistema americano de criação de cavalos. Tá? Bom, qual que é a diferença marcante entre esses sistemas, gente? Espaço físico, né? Basicamente, no sistema tropical, a gente precisa de áreas maiores, porque a gente precisa de piquetes, a gente precisa de cobertura vegetal, precisa produzir pastos para esses animais serem mantidos, né, ao longo do ano em pastagens. E o próprio manejo, a própria dinâmica de um sistema de pastejo, ela é totalmente diferente de um sistema de animais estabulados. Então, isso precisa ficar muito claro, vamos dizer assim, num planejamento ou em um momento onde essa decisão vai ser tomada, né? Então, basicamente, a gente poderia separar esses tipos de sistema em cavalos estabulados e em cavalos mantidos em piquetes. Bom, uma coisa é fato, né? Que quando a gente pensa em performance, quando a gente pensa em alta performance, em cavalos atletas, em manter animais, né, em uma situação de estado de saúde, de score de condição corporal, de musculatura condizente com o trabalho, condizente com o exercício, dificilmente a gente vai conseguir manter esses animais soltos. Tá? Raríssimas são as exceções. Então, quando a gente quer manter esses animais em performance, a gente invariavelmente acaba trabalhando com esses animais estabulados, acaba fechando esses animais. Por quê? A gente tem mais controle sobre a alimentação, a gente tem mais controle, às vezes, sobre suplementação, a gente consegue fazer com que esse animal trabalhe e descanse e tem ali algumas estratégias que a gente pode conseguir manter esses animais num ambiente um pouco menos estressante. Tá? Lá na plataforma coloquei vários artigos, vários trabalhos para vocês poderem estudar sobre essas relações, né, de cavalos estabulados com estresse, as estereotipias, né, que são os desvios, os distúrbios de comportamento. Então, o cavalo tem um comportamento natural. Quando ele sai desse comportamento natural, quando ele tem algum tipo de distúrbio de comportamento, né, são vários aí, comer fezes, comer cama, ficar mordendo a porta da baia, ficar mordendo o bebedouro, então ele começa a fazer a aerofagia, ele começa a engolir ar, né, ele começa a fazer a dança do urso, que são movimentos repetitivos sobre os membros anteriores. Isso predispõe esses animais a lesões, faz desgaste irregular nos dentes, nas peças dentárias. Esses cavalos que engolem ar, eles têm mais predisposição a ter úlceras gástricas, a ter distúrbios digestivos, né, no trato digestivo como um todo. Então, a gente acaba, às vezes, né, nesse sistema de estabulação, colocando esses animais numa situação de estresse, numa situação um pouco de limiar, mas piorando um pouco o bem-estar desses animais. E aí a gente tem algumas estratégias, né, que eu posso comentar com vocês aí mais para frente, mas só brevemente, assim, a gente pode soltar esses animais em piquetes, né? A gente tem vários e vários casos de sucesso, onde esses animais são soltos, garanhão com garanhão, égua com égua, embora no senso comum isso possa parecer um absurdo, né? Um garanhão ficar solto com outro no piquete, mas não tem absurdo nenhum nisso. Tá? Na natureza isso acontece, se for em piquetes maiores, se tiver espaço para correr, não tem problema nenhum. Tenho N vídeos que eu posso mostrar para vocês que funciona muito bem. 1 ou 2 dias ali, um pouco, até estabelecer uma hierarquia. Ah, mas tem maior risco de acidente. Sem dúvida. Tem maior risco de acidente do que se esse cavalo ficar sozinho. Né? Mas do ponto de vista de
saúde mental, vamos dizer assim, de menos estresse, etc., é muito benéfico soltar esses animais em grupos pequenos, né, onde eles podem correr, onde eles podem mimetizar um pouco mais esse comportamento natural. Fato é que, se a gente quiser manter alta performance, a gente precisa trabalhar com esses animais estabulados. Tá? E esse é um dos pilares da performance, né? São vários. A gente tem a nutrição, a gente tem o treinamento, a gente tem o cuidado, né, de toalete, saúde de casco e assim por diante. Mas a estabulação, o controle, né, da rotina desses animais é um fator determinante para essa performance. Bom, quando a gente fala dessa estabulação inevitável, né, a gente tem que lidar com tudo que vem junto com ela. Então, como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível, né? Bom, quando eu penso num galpão de baias, por exemplo, a gente precisa pensar o quê? Qual o número de animais que eu vou manter estabulado? Qual é o tamanho do meu time de pista, do meu time de competição? Então, se eu tenho lá 20, 30, 40 cavalos em treinamento, vamos manter os 40 estabulados? Vamos manter todos os garanhões em baias, por exemplo, dentro do aras? Uma égua ou outra que precisar, né? Eu vou ter baias, por exemplo, um galpão, um pavilhão, dependendo do tamanho do aras, que são de baias enfermaria, vamos dizer assim, né? Ou um piquete específico para esse fim. São animais que precisam de algum cuidado veterinário específico e assim por diante. Então, isso parte muito de um planejamento, nesse caso, né, quando a gente está falando de um aras, qual o número de animais que a gente quer ter estabulado. Porque quando a gente pensa num centro de treinamento, praticamente todos os animais, se estiverem em treinamento, se estiverem com alguma prova-alvo, algum foco de prova para ir, quase todos ou todos vão ficar estabulados mesmo. Então, a limitação do número de animais que a gente pode receber quase que é o número de baias que a gente tem, né? Quase que 100% da lotação ali é o número de animais que a gente pode receber. A não ser que um animal ou outro no centro de treinamento tenha espaço e aí ele possa ficar no piquete. Tá? Mas os animais de alta performance, praticamente a gente vai trabalhar com todos eles fechados. Outro ponto importantíssimo da gente avaliar, qual a capacidade de investimento do proprietário, do dono do aras, né? Muitas vezes isso não é considerado, às vezes um projeto fica muito caro, às vezes um recurso que está sendo 100% ou grande parte desse recurso está indo para fazer uma estrutura física muito bonita e às vezes a gente esquece de coisas básicas, às vezes a gente esquece que esse mesmo recurso poderia ser alocado em outro lugar, poderia ser alocado na produção de comida, na compra de comida de mais qualidade, poderia ser alocado em mais um ou dois funcionários, por exemplo, né, colaboradores. E embora essa profissão, vamos dizer assim, ela não seja regulamentada, né, dos tratadores, da turma do manejo, né, que mantém as baias limpas, mantém os pavilhões organizados, embora isso não seja uma profissão regulamentada, talvez esse seja um dos times mais importantes que tem dentro do aras. Por quê? Porque eles são os grandes responsáveis pela saúde dos cascos desses cavalos, por tirar esses cavalos das baias, limpar os cascos diariamente, escovar esses cavalos ficarem bonitos, dar a quantidade certinha de ração, dar a quantidade de volumoso, às vezes pesar antes, pesar depois, para gerar um dado para a gente do que é de sobra de comida, por exemplo. Então, essa equipe ela tem que ser muito bem treinada, ela tem que haver um investimento grande nessa equipe. E, às vezes, esse pavilhão, essa estrutura física, ela toma um pouco mais do recurso disponível e a gente acaba deixando de lado essas outras coisas do dia a dia que são tão importantes quanto ou mais, né? Outra coisa importante, né, no número de baias ou nos pavilhões que a gente vai ter dentro do aras, quais as categorias que a gente vai fechar. Se eu vou ter um pavilhão de potro, se eu vou ter um pavilhão de éguas, se eu vou ter um pavilhão de garanhões. Quando é possível, né, as pessoas tendem a separar isso, mas se não for possível, fica todo mundo no mesmo pavilhão, separado em baias, em blocos, às vezes, dentro do pavilhão. Isso vai muito do manejo, de como as pessoas conduzem ali no dia a dia, né? Qual vai ser o objetivo desses animais? Então, o objetivo de um garanhão é ficar na baia coletando sêmen. O objetivo de um cavalo atleta é ficar na baia, treina todo dia, volta para a baia, solta para o piquete e assim por diante. Então, toda essa logística das baias, do pavilhão, ela é importante, né, de ser levada em consideração, porque se é um negócio difícil de ser feito, é uma rotina difícil de ser feita, a gente acaba meio que fazendo com que essas rotinas difíceis elas não sejam feitas no aras. Então, às vezes, o pavilhão, por exemplo, é longe dos piquetes.
Então, ao invés de soltar 3, 4 dias na semana, a gente acaba soltando 1 ou 2. E aí, para os animais, o prejuízo é muito grande. Então, sempre pensar nesse objetivo. O que a gente quer, como que a gente quer, como é que vai ser a logística de rotina, e aí a gente consegue manter ou consegue fazer uma estrutura mais enxuta e, ao mesmo tempo, otimizada para essa rotina, para esse dia a dia. Tá? Isso tudo é planejamento, gente. Quando a gente está falando de montar um ARAS, montar um centro de treinamento ou modificar de alguma forma uma rotina, modificar de alguma forma o que acontece ali dentro, a gente tem que levar cada ponto desse em consideração. Tá? Senão a gente acaba, às vezes, ao invés de ajudar, ao invés de resolver um problema, a gente acaba, às vezes, resolvendo um, criando vários outros piores do que aquele. Tá? Então a gente tem que tentar prever. Se eu mudar aqui, o que vai acontecer no próximo passo? O que vai acontecer amanhã, depois? Fica lá, olhem, avaliem, estejam junto com a turma, né, para saber como vai ser essa melhor logística, como que essas instalações vão funcionar da melhor maneira. Né? Uma vez que a instalação foi feita, dificilmente a gente mexe nela. Então é muito legal quando a gente consegue fazer um projeto do zero, né, e entender e definir como é que aquilo ali vai funcionar. E, ao mesmo tempo, pode ser muito desafiador a gente pegar uma instalação já pronta e ter que modificar algo dentro daquela instalação ali já pronta, que pode dificultar muitas vezes a vida de quem está ali no dia a dia. Bom, quando a gente pensa em escolha do local, às vezes muito difícil falar assim, ah, não, mas esse lugar é muito morrado, esse lugar é muito, topografia é muito ruim, o acesso é muito ruim. Tudo bem, a gente vai sempre escolher o melhor lugar. Mas, se não puder ter o melhor lugar, né, aqui vocês estão vendo a imagem de uma obra que está finalizando, né, é um conjunto, um galpão de baias e mais uma pista coberta, num lugar onde era literalmente um morro, uma subida. Então foi feita uma terraplanagem e foi estabelecida essa estrutura nesse lugar. Difícil? Talvez um pouco mais caro, mas é possível. Tá? Então, pensar sempre nisso, né, na hora que for montar, na hora que for fazer, porque pode ficar muito bacana, muito legal, e mesmo em locais, às vezes, aparentemente mais difíceis, é possível de ser feito. Bom, o material que a gente vai usar muitas vezes nessas baias, nesses pavilhões, né, nós estamos falando aí de possibilidades. Então, a gente tem possibilidade de fazer um galpão, fazer baias de alvenaria, né, ou a gente pode fazer uma cobertura, uma estrutura de cobertura muito boa e fazer as baias, por exemplo, de madeira. Né? Aqui, no caso, a gente colocou arame, mas são baias de cabo de aço. É um pouco mais arriscado? Talvez, né? Um pouco maior a chance de acidente, etc. Depois que os animais acostumam, depois que os animais estão habituados àquele ambiente, dificilmente a gente vai ter problema, tá? Não é possível de fazer. E aí, de novo, a gente volta lá atrás na capacidade de investimento. Às vezes, fazer uma estrutura um pouco mais simples, um pouco mais enxuta, por mais que não fique tão bonito, né? Sobra recurso para a gente poder, às vezes, investir em outras coisas. Então, estruturas de madeira, por exemplo, né? Esse aqui é uma estrutura que eram baias, foram feitas, pensadas, né, para bovinos, e depois essa estrutura foi adaptada para a criação de cavalos. E aí muitas vezes as pessoas falam, ah, mas essas baias são muito baixas, os cavalos se comunicam entre eles. E essa é a grande vantagem que a gente tem nessa instalação, por exemplo. Então, cavalos, gente, são indivíduos que vivem em grupo, são indivíduos gregários. Né? Quando a gente estabula esse cavalo, a gente tira essa maior característica do cavalo, que é viver em grupo. Se eu consigo colocar baias onde um cavalo tem contato com o outro, perfeito. Porque pelo menos o contato visual ajuda muito nessa questão do bem-estar, nessa questão do trabalhar a mente do cavalo. Tá? Toda vez que a gente faz aquela baia 100% fechada, um cavalo não tem contato com o outro, esses cavalos desenvolvem mais distúrbios de comportamento do que quando eles têm contato um com o outro. Ah, Vinícius, mas eu não posso colocar um garanhão do lado do outro. Aqui nós estamos vendo uma imagem exatamente de 2 garanhões se interagindo, né, se coçando ali entre eles, exatamente como eles fariam no piquete, exatamente como eles fariam no pasto. Então, alguns mitos, né, algumas culturas ruins, às vezes, que são construídas no meio do cavalo, porque eventualmente um garanhão ou outro era mais agressivo, um lugar ou outro aconteceu um acidente, isso vira uma verdade absoluta. E às vezes a gente precisa desconstruir um pouco esses mitos. Tá certo? Então, o tipo de estrutura, gente,
pouco importa, né? Desde que ela seja segura, desde que ela seja funcional e desde que ela esteja dentro de um orçamento para poder ser feito aquilo ali, sem que comprometa o restante do projeto. Aqui um outro exemplo, ó, de baias de alvenaria, onde esses cavalos só tinham contato visual pela porta. Não tinha uma comunicação entre uma baia e outra. Quando isso acontece, o que a gente tem feito ou tem recomendado? Né? Abre uma janela entre uma baia e outra. Se não quer que os cavalos tenham contato físico, coloca uma gradezinha, mas pelo menos o contato visual entre esses animais é muito importante. Nessa instalação a mesma coisa. Então a gente percebe, ó, né, são instalações totalmente diferentes, mas que cumprem o mesmo objetivo. Uma cobertura bem feita, normalmente essas coberturas de estrutura metálica, podem ser de madeira, né, não faz muita diferença, mas a gente vem com as estruturas de baia, comunicação visual, pelo menos de um cavalo de frente com o outro, tá? E sempre que for possível, comunicação visual entre uma baia e outra. Nesse caso, né, a gente tem aqui uma estrutura, uma estrutura aqui em cima de escritório, né, a selaria aqui embaixo, a parte de banheiro, cozinha e etc. para a equipe de manejo, né, e o escritório, a parte mais comercial, né, de receber pessoas, etc. aqui em cima. É necessário fazer, gente? De forma alguma, né? Mas, como eu disse, são muitas das estruturas que a gente vai ver em Aras, a gente acaba vendo uma conciliação entre uma arquitetura muito bonita, né, uma estrutura muito bonita, com uma estrutura muito funcional. Sempre que dá para aliar essas duas coisas, é muito legal. Aqui uma estrutura um pouco mais simples, né, mais parecida com aquela que eu mostrei anteriormente da madeira. Esse aqui é eucalipto, né, então não é uma estrutura cara, mas, de novo, os animais têm contato visual na lateral das baias, né? Isso é um ganho do ponto de vista de bem-estar que a gente precisa estar muito atento, tá? Essa aqui, por exemplo, já não tem, ó. Esses animais ficam praticamente fechados aqui, né? Sem nenhum contato lateral visual. Aqui na frente a gente tem uma outra fileira de baias dessa, então tem um contato na frente, na baia da frente, mas poderia ser melhor, poderia ser mais aberto, poderia ser mais arejado, inclusive para melhorar a qualidade do ar dentro desse galpão e dentro da baia também, tá? Eu coloquei um artigo lá na plataforma para vocês lerem, de um teste avaliando a qualidade do ar dentro de galpões de baia, que é fundamental para a gente entender o quão o nosso manejo está influenciando positivo ou negativamente no número de doenças respiratórias, né, na taxa de casos de doenças respiratórias. Às vezes a gente chega num galpão, por exemplo, que tem muito manejo de feno muito seco, de areia, de serragem, e os cavalos estão com o nariz escorrendo. Então são indicadores de saúde que a gente começa a olhar, começa a ter um pouco mais de crítica, vamos dizer assim, né? Não crítica no sentido pejorativo, mas de entender de onde é que aquilo pode estar vindo, como que a gente pode melhorar aquela situação ali, tá? Isso aqui é um outro tipo de instalação, né, onde a gente tem um corredor suspenso, dá para ver todos os animais. Isso aqui é muito utilizado fora do Brasil, principalmente em instalações de maternidade, tá? Onde as éguas precisam parir, ou a maioria das éguas vai parir à noite, principalmente éguas puro sangue inglês, que quase 100% dos partos são assistidos, tá? Ou animais, às vezes, vão fazer alguma quarentena para fazer alguma viagem internacional, alguma coisa assim, tendem a ficar em observação de uma forma mais íntima, mais intensa, tá? Então, são possibilidades também. Então, estruturas mais caras, estruturas, né, mais elaboradas, mas, de alguma forma, que podem se justificar, né? Na maioria das vezes não é necessário, mas da intenção, né, da capacidade de investimento e do objetivo de cada instalação dessa. Bom, quando a gente pensa na cama da baia, gente, talvez seja um dos pontos mais gargalos, vamos dizer assim, dentro de uma instalação de alvenaria, de uma instalação física, tá? E a gente tem algumas possibilidades, né? Aqui na imagem vocês estão vendo uma cama de serragem. É muito importante que a gente tenha uma rotina muito clara de limpeza dessas camas, né? Hoje, em qualquer área, qualquer centro de treinamento,
A gente utiliza um aparelho para poder medir a umidade dessa cama. Tudo que a gente não quer, né, é a umidade da cama. Quando a gente tem umidade, a gente começa a ter acúmulo de sujidades, acúmulo de cama muito úmida nos cascos, principalmente entre as ferraduras, né, entre os lados da ferradura. E aí a gente começa a ter problema de podridão de ranilha, começa a ter problema de saúde dos cascos desses cavalos. Então é super importante que a gente tire esses animais da baia todo dia na hora de limpar, limpa os cascos, né? E na hora que for fazer a limpeza dessa cama, tire as partes mais úmidas, tire as fezes visíveis ali, né? Tem ferramentas próprias para poder fazer isso, tipo uma peneira que a gente usa, no caso de serragem é mais fácil, tá? E aí, uma vez que tirou esse material, se for necessário, repõe essa serragem, né? O ideal é que essa serragem esteja na altura dos cascos, né? Ou cobrindo um pouco os cascos, para que essa cama fique macia, para que esse cavalo consiga deitar com tranquilidade, possa ter as horas de descanso, as horas de sono, né? Embora sejam pequenas, e consiga ficar confortável. O fundo da baia, o chão da baia, normalmente a gente não utiliza concreto ou cimento, embora vocês estejam vendo aqui, né? Essa aqui é uma instalação bem antiga. Ou a gente deixa na terra mesmo, ou a gente faz algum tipo de piso menos duro, vamos dizer assim. Então, uma camada de areia mais grossa, uma camada de areia fina, alguma coisa nesse sentido, né? Ou até mesmo, dependendo da situação, colocar borracha por baixo dessa cama. Quando a gente coloca borracha, quase nunca é necessário a gente usar a cama de serragem, etc. Né? Tem uns borrachões bem grossos, bem macios, que dá para usar, e a gente não precisa dessa cama de serragem ou de areia por cima. Por exemplo, se a gente está falando de éguas que estão próximas ao parto, vão parir na baia, se a gente está falando de animais que estão numa enfermaria, que estão internados no hospital, por exemplo, poderíamos colocar neoprene, poderíamos colocar borracha e por cima ainda uma cama de serragem. Tá? Normalmente esses animais passam grande parte do dia deitados. A gente conseguiria minimizar um pouco as escaras de decúbito, que a gente chama, que são aqueles machucados que vão dando nas pontas ósseas, onde os animais tendem a ralar mais ali, a encostar, a ter mais atrito ali no chão. Tá? Então, são várias as possibilidades. O mais importante é manter essa cama seca e limpa. Sempre essa rotina do dia a dia, ela tem que ser muito clara, né? Aqui a gente está vendo uma cama de areia, exatamente nessa situação. Cama bem seca, bem limpa, né? E essa égua, por exemplo, numa situação, né, de indicador de saúde muito boa. Coisas do tipo que a gente vê muito, né? A dificuldade, às vezes, de limpar a cama de areia mais do que de serragem. Então, algumas soluções que a gente tem. Não trabalhar com 100% da lotação das baias é uma opção. E quando uma baia de areia, por exemplo, fica muito úmida, a gente troca esses indivíduos de baia, remexe essa areia, revira essa areia até ela secar. A areia, às vezes, é mais fácil dela secar dentro da baia do que a serragem. A serragem, de certa forma, é mais fácil, porque a gente tira a parte úmida, tira a parte que está suja e repõe essa serragem. É mais fácil a gente comprar essa serragem ensacada e tudo mais para poder repor na baia. Só que é um pouco mais caro. Então, se a gente quiser trabalhar com uma cama um pouco mais acessível, um pouco mais em conta, dá para trabalhar com areia, muda esses animais de baia, revira essa areia até ela secar, até ela atingir um ponto ali que dê para voltar com o animal para aquela mesma baia, e assim vai fazendo esse rodízio, né? Como se fosse um vazio, um momento ali de vazio sanitário, de vazio de umidade, de secagem, para poder voltar depois desse animal e voltar para uma cama melhor. Então, são várias as opções. A gente pode usar, por exemplo, casca de arroz, palha de coco, uma cama um pouco mais escura, né, um pouco mais cara, mas ela absorve um pouco melhor a umidade, ela dura um pouco mais de tempo. Então, isso vai muito do manejo, né? A gente tem camas de serragem boas e ruins, a gente tem camas de areia boas e ruins, tem cama de borracha boas e ruins, enfim, não depende só do material, depende muito da rotina a que essa cama, a que essa baia vai ser submetida. Outra coisa importante, tem cavalos que urinam mais, tem cavalos que às vezes urinam no mesmo lugar da baia, então facilita a limpeza da baia. Tem cavalos que urinam um pouco menos, tem cavalos que são
mais acostumados, menos acostumados em baia. Isso tudo vai determinar a limpeza, vai determinar a qualidade da cama, né? E aí a pessoa que está manejando ali no dia a dia, a pessoa que está entendendo a situação daqueles cavalos, vai ser a pessoa mais apta para poder entender, né? Não, esse cavalo aqui dá um pouco mais de trabalho, essa égua aqui é um pouco mais fácil, e aí vai manejando essas camas, né, na medida que vai entendendo como é que essa rotina funciona. Aqui a gente vê também uma cama de serragem, né, uma baia bem grande, um pouco diferente das que a gente já viu. Tem uma área de solário, uma área aberta, né? Esse cavalo tem mais espaço, consegue andar mais, e uma cama de serragem. Aqui também uma baia com uma área de solário, né, uma área de piquete, embora não tenha cobertura vegetal, mas lá dentro dessa baia tem uma cama de serragem e aqui fora praticamente areia e terra, né? São várias baias nesse mesmo modelo. Então, são N as possibilidades, né? O que importa é se esse cavalo tem saúde de casco, se essa cama está limpa, não está úmida, não está molhada, né? Seja de urina, seja de água, às vezes um vazamento no bebedouro ou alguma coisa assim. E se ela tem uma boa rotina, se o Aras ou o centro de treinamento tem uma boa rotina de limpeza e troca dessas camas. Outras possibilidades que a gente tem são camas de feno, né? A gente tem no mercado aí um feno, às vezes é bem ruim, um feno tipo C que a gente fala, ou tipo cama, né? Que pode ser utilizado também. Não é o ideal, tá? Porque às vezes esses cavalos podem estar passando por alguma restrição nutricional ou por uma das estereotipias, né? A gente chama de apetite depravado. Ele pode estar comendo a cama ali, então ele acaba comendo um feno de pior qualidade, acaba atrapalhando um pouco na ingestão de nutrientes, naquela dieta que foi pré-determinada para aquele indivíduo, né? Aproveitando a imagem aqui, ó, um tipo de baia diferente, né? Baia que tem comunicação lateral, então esses cavalos conseguem interagir, conseguem se ver, conseguem se cheirar, mas numa estrutura 100% segura, né? Então são baias de telas, estruturas um pouco mais caras, mas muito boas, é muito bom quando a gente consegue trabalhar com estruturas nesse padrão, né? Todas as baias com um piquete por lado de fora para sair, e a área aqui dentro pode ser até um pouco menor, né? Pensando que esse cavalo vai ter espaço lá fora para poder andar, para poder fazer exercício, para poder brincar e assim por diante. Um outro ponto fundamental que a gente tem que pensar dentro da baia são os coxos, né? Onde é que a gente vai colocar a comida, como é que vai ser essa distribuição. Então, se a gente pensar numa estrutura de alvenaria, numa estrutura física, a gente sempre vai preconizar colocar os coxos nos cantos das baias, né? De preferência estruturas arredondadas, igual essa aqui, ó. Por quê? Primeiro, a gente diminui a chance de acidente, a gente diminui a possibilidade desse cavalo, às vezes, bater a pata, sofrer algum tipo de lesão, que seja na pele, que seja um tendão, um ligamento, às vezes até uma estrutura muscular mesmo, tá? Então, a gente sempre vai optar por trabalhar nos cantos, né, com os coxos, e estruturas mais arredondadas que sejam tenham menos chance desses animais se machucarem. Tá? Seja os coxos de comida, de ração, de volumoso, seja o coxo de sal, né, ou o bebedouro, a gente sempre vai optar por trabalhar nas quinas, nos cantos. Tá? Aqui, ó, um exemplo, né? Não é um coxo de quina, mas é um coxo que ocupa todo o fundo da baia. A gente vê aqui, ó, uma baia com piso de areia, como eu comentei, bem seca, bem rastelada, limpa, tá? E o coxo lá no fundo, onde é colocado o feno. A desperdício, gente, nesse tipo de instalação, depende muito. Depende da dieta, depende do tipo de feno, depende muito de cada cavalo. Tá? Via de regra, nesse tipo de coxo, se a gente trabalha com feno, por exemplo, há um pouco mais de desperdício. Aqui, ó, vocês podem ver que tem muito pouco feno. Tá? Nessa dieta especificamente, esses cavalos comem pouco feno. Então, acaba tendo um pouco menos de desperdício. Porque qualquer quantidade de feno que tem, esses cavalos vão lá e vão comer. Tá? Principalmente se o feno vier com uma qualidade superior, se vier um feno bom. Aqui a gente vê o bebedouro logo ao lado, ó. Então aqui oferta de água abundante, né, limpa, de qualidade o tempo inteiro, e a comida separada aqui. Nessa baia aqui, nessa imagem não dá para ver, mas logo aqui no canto tem um coxo de sal,
onde esses animais têm acesso ao mineral o tempo inteiro. Ou a gente pode fazer também um coxo de alvenaria. Aqui, a primeira repartição, vocês veem a presença do mineral. Na segunda aqui é colocada a ração. E na terceira aqui, um pouco maior, colocado o volumoso, é o feno. Tá? É uma estrutura um pouco mais cara, né? Esse caso especificamente aqui é uma baia um pouco mais antiga. E a gente acaba tendo também essas possibilidades. Tá? Vocês vão ver que em várias áreas, em vários centros de treinamento que vocês forem, vocês vão se deparar com esse tipo de estrutura aqui. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo de um cavalo comendo. Isso aqui é uma bolsa de feno, né, que foi desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais. A médica veterinária, nossa colega, chama Maiara. Essa bolsa, ela tem uma malha de 3,5 a 4,5 centímetros. Tá? Então, é uma bolsa onde a gente tem, né, uns mosquetões aqui, a gente abre ela, repõe o feno fica aqui à vontade para os animais, só que o cavalo tem uma certa dificuldade proposital em retirar esse feno da bolsa. Qual o objetivo disso, gente? Na maioria das vezes, as estereotipias, os distúrbios de comportamento de cavalos estabulados, eles são, por consequência, vamos dizer assim, do tempo em ócio que esse cavalo fica. Então, vamos pensar aqui, um cavalo na natureza, no comportamento natural dele, ele pasteja de 14 a 16 horas por dia. Tá? Quando a gente fecha esse cavalo numa baia, a gente tirou a primeira característica fundamental dele, que é um indivíduo gregário, que vive em grupo. Então, a gente colocou ele numa baia sozinho. A gente tirou a opção de fuga desse cavalo, que o cavalo é um indivíduo naturalmente que corre, galopa, migra, anda 10, 12, 14, 15 horas por dia. Então, a gente deixa ele ali confinado. E um cavalo que comia entre 15, 18, 16 horas por dia, na vida natural dele, ele passa a gastar mais ou menos 4 a 6 horas para poder comer tudo que ele precisa. Então, a gente adensou a dieta desse cavalo, né? Porque ele começa a comer ração, começa a comer concentrado, e aí ele consome isso muito mais rápido do que ele consumiria na natureza. Então, de 16 horas, a gente traz esse tempo de consumo para 6, 7 horas no dia. Essas outras horas que esse cavalo não está fazendo nada, é o que a gente chama de ócio. E a maioria dos problemas de comportamento que a gente tem em cavalos estabulados é porque esses cavalos ficam muito em ócio. Né? Qual que é o objetivo, o intuito de fazer essa bolsa de feno? Né? E tem a tese da Maiara, que é muito legal. Depois vou colocar para vocês na plataforma lá para vocês poderem ver. Esses cavalos passam mais tempo se alimentando. Então, ao invés do cavalo ficar em ócio para poder começar a morder a porta da baia, começar a comer a cama, começar a comer fezes, ele está ali passando tempo tentando tirar o feno dessa bolsa aí. Né? E pode ser uma rede, pode ser qualquer reservatório, vamos dizer assim, de feno, que tem essa malha entre 3,5 e 4,5 centímetros. Né? Foi isso que ela provou no trabalho dela, e é um trabalho muito legal, porque mostrou que os animais tendem a ter menos distúrbios de comportamento, tendem a ter menos problemas quando estão estabulados. Tá? Justamente por quê? Porque tem mais dificuldade de tirar o feno dessa bolsa e aí conseguem passar mais tempo se alimentando e menos tempo em ócio. Essa é a lógica do trabalho. Bom, quando a gente pensa, né, sai um pouco dessa questão da estabulação, das baias, de fechar esses animais, de manter em performance, e volta, traz uma mudança de foco, né? Pensando que 90% dos equinos no Brasil vivem em pastagens, a gente precisa começar a entender como é que a gente pode fazer para esses animais ficarem bem e a gente manejar bem essas pastagens, né? Não é o foco aqui a gente entrar no manejo, mas a gente vai comentar um pouco sobre as instalações. Tá? Isso aqui é uma área de piquetes, né, de pastejo rotacionado, formada para equinos. A gente tem uma cerca de fio eletrificado, então uma cerca elétrica, né, onde funciona muito bem. Nessa fazenda especificamente, nesse aras, a gente tem todos os módulos de piquetes com cercas elétricas, funcionam super bem para cavalos e éguas adultos. Né? A gente não trabalha potros nessa área aqui. Primeiro, pelo risco desse potro passar por baixo da cerca. Às vezes, o potro tem um comportamento de ficar muito deitado ao longo do dia, de dormir mesmo por muito tempo.
Então, a gente acaba não trabalhando potros nessas áreas, né? A cerca elétrica de potro, a gente acaba colocando mais fios e evitando que esse potro passe por baixo da cerca e fique longe da mãe dele. Embora nessa área, a gente quase que diariamente tem pessoas ali passando, olhando, avaliando os piquetes, vendo se está na hora de mudar de piquete ou não, né? Mas são estruturas bem possíveis de ser feitas. Então, áreas com produção de volumoso em oferta, quantidade necessária, qualidade necessária, a gente pode perceber, né, que os extratos pastejáveis aqui é uma área de resíduo, ó, os animais estavam saindo desse piquete e iam entrar nesse piquete aqui nesse mesmo dia. Tá? Então, de novo, não vou entrar no mérito aqui do manejo da pastagem, mas a estrutura, né, de piquetes, ela pode ser de cerca elétrica, pode ser de cerca de madeira, pode ser de cerca de arame liso, de arame farpado, do jeito que quiser. Mas o que a gente tem que pensar é o que é mais seguro para os animais e o que encaixa mais no orçamento da fazenda, o que encaixa mais na arquitetura do aras. Às vezes a gente quer, né, manter um padrão de cerca de madeira, de cerca de régua. Dependendo do piquete, se for um piquete de maternidade, de potro, a gente pode trabalhar com tela, tá? Para evitar a entrada aí de cachorro ou de algum outro predador que possa vir a machucar esses potros e assim por diante, né? O que importa é que dentro da estrutura de piquete, a gente precisa cuidar da estrutura física que cerca esses animais nas áreas, nos piquetes, e precisa cuidar do solo para que a gente mantenha quantidade de comida, né? Oferta de forragem necessária ou em quantidade e qualidade para esses animais. Aqui um lote de receptoras, início de estação de monta, ganhando condição corporal, ainda melhorando o score de condição corporal, mas em áreas com alta oferta de forragem. Aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma área de pastejo rotacionado de Tifton para éguas e cavalos adultos, né? São 8 piquetes essa área, todas também com cerca eletrificada de 2 fios de arame. Então, aqui uma outra estrutura, ó, baias com tapumes, né, de madeira. Então, estruturas de cobertura bem simples, onde tem praticamente um coxo e um bebedouro aqui dentro, né, e um coxo de sal. E o espaço que o cavalo tem é praticamente de cobertura vegetal de piquete. Aqui um ponto muito importante que deve ser chamado a atenção, sempre que a gente tem piquetes ou baias, né, nesse esquema aqui com garanhões, por exemplo, é legal a gente fazer um corredor entre esses piquetes, tá? Para que esses indivíduos não tenham a possibilidade de ter algum tipo de acidente nessa cerca, né? Uma coisa é a gente ter garanhões soltos em piquetes grandes. Outra coisa é a gente ter garanhões dividindo a cerca. Às vezes uma empinada, uma tentativa de dar uma patada ou uma mordida é suficiente para um cavalo, às vezes, enganchar a ferradura, né, prender a pata numa estrutura de cerca dessa aqui, e aí, às vezes, quando a gente vai ver, já é tarde demais. Então, sempre que tiver piquete de garanhão dividindo um com o outro, é importante que a gente faça o que a gente chama de cerca dupla. A gente mantém aí um corredor entre esses animais. Aqui um outro exemplo, né, assim como o anterior, de cerca de régua de madeira, né? Aqui um exemplo de cerca de madeira com um fio de choque em cima, né? Para evitar especificamente esses animais de morder a cerca, às vezes cavalos que já têm algum tipo de vício, né, de morder cerca, morder moirão, fazer aquele vício que a gente chama de aerofagia, a gente tira um pouco disso colocando esse fio de choque, né? Embora ele seja desnecessário na maioria das vezes, ele pode ser usado. Aqui são cercas de choque também, embora pareça régua, né? Mas são cercas a gente chama de fio eletroplástico ou fita eletroplástica. É uma fita de plástico que imita mesmo uma régua de madeira, mas ela é eletrificada, tá? Então são cercas bem mais baratas do que as cercas de madeira e fazem um efeito bem parecido. Aqui é a mesma coisa, cercas de madeira, né, entre piquetes de maternidade. Então aqui nós estamos vendo uma égua receptora, isso aqui é uma receptora crioula, com um potro quarto de milha ao pé. Aqui são piquetes de maternidade na época de inverno, né, na época de seca do ano. Então esses piquetes são de Tifton, né, embora não estejam com a estrutura melhor, com a estrutura mais bonita, mas os animais fisicamente estão muito bem. Aqui uma outra estrutura de maternidade,
também com aqueles fios eletroplásticos, né? Parece fitas, né, eletroplásticas, parecendo as réguas de madeira, mas são fitas, e as éguas também muito bem numa área de cobertura de Tifton. Aqui vocês podem ver que são vários piquetes de maternidade, ó, várias éguas paridas, né, com potos ao pé. Aqui uma outra estrutura de cano na cerca, né, um pouco diferente, dependendo da situação pode ser um pouco mais cara, né, mas também para maternidade. Aqui nós estamos falando de éguas paridas, sempre tomar um pouco mais de cuidado para esses animais não passarem por baixo da cerca, não ficar longe da mãe, não ficar muito tempo sem mamar. O potro tem um comportamento de mamar pequenas quantidades e várias vezes ao dia. Isso vai se invertendo à medida que esse potro vai ficando mais velho, mas no início da vida, principalmente, esse potro mama muito pouco e muitas vezes ao dia, em pequenas quantidades, em cada refeição dessa. Então, tomar muito cuidado com a cerca de maternidade, para a gente não permitir a passagem desses potros para o outro lado e eles ficarem longe das mães, tá? Aqui é um outro vídeo, são éguas, né? Aqueles piquetes de maternidade que a gente viu, éguas crioulas, ó, comendo suplementação com ração em coxos no chão, né? E os potros têm uma estrutura de creep feeding, que a gente chama aqui atrás, ó. Então, só os potros têm acesso a essa estrutura de creep. E a resposta, vamos dizer assim, né, tanto das éguas quanto dos potros, ela é muito boa, né? Esses indivíduos comem aqui individualmente, olha o padrão das receptoras. Isso aqui é num aras especificamente de cavalos de rédeas, um aras onde a criação de cavalos é levada muito a sério, com muito profissionalismo. Então a gente vê as éguas com uma condição muito boa e os potros também com uma condição muito boa. Então essa estrutura de creep aqui atrás, ó, é onde os potros têm acesso e as éguas não. Então os potrinhos recebem suplementação lá dentro e as éguas recebem suplementação aqui fora em coxos, né? São bombonas aí partidas de plástico da forma mais simples possível, mas que funciona muito bem, como vocês podem ver a condição das éguas. Então isso, gente, é uma coisa muito importante. A gente tem que estar muito atento que os animais falam muito para a gente. Às vezes a gente quer a coisa mais sofisticada, a coisa mais especial, né, que possa existir de tecnologia, etc. Mas os animais falam muito para a gente. Se esses animais estão bem, né, os potros estão dentro das metas de crescimento, as éguas estão dentro das metas de condição corporal, significa que nossa instalação possivelmente está funcionando, né? Quando a gente tem algum problema, quando a gente tem algum gargalo, algum desafio, a gente acaba conseguindo perceber isso nos animais de forma muito rápida, né? Porque eles são o maior reflexo do ambiente onde eles estão inseridos. Bom, quando a gente pensa, né, na desmama de macho e fêmea, é muito comum e é um desafio grande, porque as pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que separar macho de fêmea, etc. Bom, até 12 meses a gente pode manter junto, né? Mais do que isso a gente considera arriscado. Os irmãos muitas vezes começar a cobrir as irmãs, então a gente acaba separando, né, trabalhando áreas na fazenda específicas para essas categorias. Então, coisas importantes que a gente tem que estar em mente é o seguinte, que a gente sempre vai trabalhar modulando a fazenda, modulando as áreas, pensando aonde cada categoria dessa vai estar rodando, onde cada categoria dessa vai estar inserida dentro do módulo. Tem um módulo lá de éguas paridas, um módulo de potros, de potras, de éguas receptoras, éguas prens e assim por diante. Por quê? Porque a gente acaba conseguindo, de alguma forma, organizar as rotinas e, ao mesmo tempo, trabalhar cada categoria dessa num módulo separado, onde a gente consiga manter esses animais nos piquetes, no pasto, né? E, ao mesmo tempo, a gente possa trabalhar com uma instalação dessa aqui, ó, que a gente chama de lanchonete, né? São unidades de serviço. Eu posso ter uma lanchonete em cada piquete, por exemplo, ou em cada módulo. E aí esses animais pastejam e, se for necessário a gente fazer uma complementação na dieta de concentrado, ração e etc., a gente faz nessa lanchonete, né? É fundamental que a gente tenha essas estruturas no aras, né? E a gente tem que tomar muito cuidado de como que essa estrutura vai ser utilizada. Porque muitas vezes a gente consegue, né, trabalhar nessa estrutura a parte da reprodução dos animais, então o toque, a coleta de embrião, embora o ideal é que a gente tenha troncos de contenção, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas dá para trabalhar na lanchonete se precisar.
Um outro ponto fundamental, né, é que não precisa de ser nada, uma estrutura muito cara, uma estrutura um super investimento, mas tem que ser uma estrutura funcional, aonde esses animais possam entrar e possam comer realmente individualmente, né? Se a gente não consegue garantir que cada cavalo está comendo o que está sendo colocado ali, a gente acaba tendo uma heterogeneidade de resposta. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se eu tenho uma estrutura, por exemplo, isso aqui é uma lanchonete, ó, uma potra mais velha e um potro mais jovem. A régua que separa esses dois, ela está quebrada. Então, o que acontece? Essa égua mais velha consegue comer o dela e consegue comer o do potrinho menor. Esse potrinho que já é menor, sempre vai ficar menor. E essa égua que já é maior, tende a desenvolver muito mais. Entenderam? Então, quando a gente observa as coisas acontecendo, é muito mais fácil da gente tomar uma decisão. Então, um negócio desse aqui, por exemplo, que é barato de ser resolvido, precisa ser resolvido de forma quase que urgente dentro do Aras. Tá? Por quê? Porque eu estou usando uma estrutura, né? Eu estou gastando dinheiro, às vezes, comprando ração, rações boas, as rações não são baratas, tem uma estrutura física que já houve um investimento nela e a gente não está usando ela da forma correta, ou não está tirando o máximo proveito daquela estrutura. Então, tem que ficar muito atento a esses detalhes. E aí, quando eu digo que os animais mostram muita coisa para a gente, que a gente tem que começar a treinar o olho para poder ver o que está acontecendo com esses indivíduos. Mesma situação para o sal mineral, né? A gente acaba tendo uma cultura no meio aí que cavalo não come sal, que cavalo não... Gente, sal mineral é à vontade. O próprio indivíduo vai regular o consumo. Às vezes tem cavalos que vão comer um pouco mais, cavalos que vão comer um pouco menos. A gente tem dados aí de centro de treinamento, né, que com 40, 50 cavalos em treinamento, tem cavalo que come 30 gramas todo dia, tem cavalo que come 80 gramas todo dia, na mesma dieta base, tá? Tem cavalo que come 200 gramas e fica 3 dias sem comer, depois vai lá e come mais 100, 150 gramas. Então a gente acaba meio que criando, né, caindo um pouco nesses mitos, nessas culturas ruins que a gente precisa desconstruir, tá? Sal mineral é sal para cavalo à vontade, de preferência. Se a gente vai falando de cavalo atleta, trabalhar com sal de melhor qualidade, né, os minerais quelatados ou os minerais de alta absorção que realmente fazem a diferença, né, sais com inclusão de cromo, né, que é um mineral que ajuda muito, principalmente na questão de condicionamento físico, na questão de recuperação física de atletas. Então, se a gente está trabalhando em alta performance, a gente precisa trabalhar com o melhor que tem, né? A competitividade hoje no meio do cavalo atleta, ela é definida por detalhes. E às vezes esses detalhes eles não custam tanto a mais e podem fazer diferença na performance dos cavalos. Então, as estruturas, né? De novo, ó, lembra que a gente comentou lá, sempre no canto da baia, estruturas arredondadas para evitar acidente. Nesse caso aqui, a gente está falando de um piquete, né, maior, a cerca de tábua, ó, muito bem montada, mas estruturas também arredondadas. Então, esses cavalos praticamente vão chegar nessa beirada dessa cerca aqui para poder comer o sal. E fora dessa estrutura do saleiro, a gente não tem mais nada na cerca para evitar mesmo essa questão do acidente e assim por diante, tá? Das lesões. O cavalo é um indivíduo que corre o tempo inteiro, que se exercita sozinho, que precisa de espaço. Então, a gente evita colocar esses saleiros, né, esses coxos, essas estruturas no meio dos piquetes, tá? Esse aqui é um saleiro que fica dentro da baia, né? Dependendo da quantidade, pode ser colocado. Às vezes, né, há um modelo de saleiro que é utilizado inclusive para bovinos, pode ser utilizado para cavalo também, não tem problema nenhum, né? Desde que tenha sal de qualidade, à vontade, e a gente certifique que esses indivíduos estão consumindo, né? Uma dica prática de manejo aí, ó, como é que a gente pode fazer isso, né? E é o que a gente faz na prática. A gente coloca uma quantidade de sal prevista. Por exemplo, se eu entendo que aquele sal é para um consumo de 100 gramas por dia, a gente vai lá e coloca 400 gramas no coxo, pesadas, né? Então, 400 gramas, teoricamente, daria o meu cavalo comer em 4 dias. Só que antes do quarto dia, com 3 dias, a gente vai lá e pesa a sobra. Então, quando eu começo a criar um banco de dados, né, do que eu forneci, do que sobrou, e começo a fazer um consumo médio diário, eu começo a entender que eu tenho consumos diferentes em cada cavalo
e comece a entender que eu preciso, às vezes, repor o coxo ou preciso criar uma rotina de mineralização diferente, dependendo da situação que cada cavalo tiver. Outra coisa importante que muita gente não se atenta, eu coloquei um trabalho lá na plataforma para vocês lerem sobre estresse térmico em equinos, tá? Principalmente em éguas. É sombra nos piquetes, né? Às vezes a gente tem aí áreas grandes com pouquíssima sombra, né? Com pouco conforto às vezes. A gente fala assim, ah não, o cavalo lida muito bem com o sol, lida muito bem com o calor. Mas se tiver sombra, se tiver opção, esses animais também vão passar parte do dia deles na sombra, tá? Então ficar muito atento a isso, sempre que tiver possibilidade, nos piquetes, área de lazer, fazer um bosque às vezes para esses animais ficarem parte do dia ali, né? Sair, esconder um pouco do sol, principalmente em locais onde tem realmente temperaturas mais altas e sol mais quente. Bom, um outro ponto que às vezes é um pouco negligenciado, né? Questão de água, questão de bebedouros. A gente tem situações, né, onde a gente acaba tendo dentro das baias, né, como eu comentei, ó, nos cantos, né, a gente precisa muitas vezes da água, ou ela vem no encanamento de baixo para cima, ou ela vem no encanamento de cima para baixo, ou ela vem no encanamento por fora e entra só uma mangueira do bebedouro, faz um furo na parede e entra só a mangueira do bebedouro. No piquete, a gente pode trabalhar com bebedouros bem maiores, né? Boa disponibilidade, água limpa à vontade, porque, gente, água é o nutriente mais importante de qualquer dieta, tá? Não existe dieta bem formulada sem consumo de água. Cavalo, principalmente em exercício, a água ajuda muito na termorregulação, ajuda muito na questão de reposição de hidroeletrolíticos, então a gente precisa estar muito atento a isso. Um outro fator muito importante, né, de cavalos estabulados é que a gente tende a mudar um pouco o ciclo da água nesses indivíduos. A gente pode, né, ter situações aí de animais que não estão acostumados, às vezes, não estão bem habituados a ficarem em baias. Quando a gente fecha esses animais, esses cavalos começam a dar edema. Então, começa a dar edema de saco escrotal, edema de articulações, edema nos membros, né? A gente tem que ficar muito atento, porque esses indivíduos estão com algum distúrbio no ciclo da água, estão com alguma dificuldade de retorno, às vezes, né? Esses cavalos, às vezes, estão precisando de exercício, estão precisando de alguma atenção especial, né? E muitas das vezes está associada à água, está associada ao conjunto da obra. Tem que ficar muito atento quando a gente fecha esses animais, tá? Como eu comentei aqui, ó, um bebedouro, né, uma estrutura de água também no canto de baia. Vocês já viram essa imagem dessa baia aqui? Eu aproveitei ela de novo para a gente mostrar essa questão da água, tá? E água sempre limpa e sempre à vontade. A gente tem uma rotina, né, em todos os lugares aí que a gente aconselha e recomenda sempre fazer limpeza desses bebedouros diariamente. Ah, não, Vinícius, mas isso é demais. Não, não é. A gente precisa limpar essa água diariamente se a gente está falando de cavalo atleta, de cavalo de performance. Tá? São os pequenos detalhes que fazem a diferença. E bebedouros de piquete. Pelo menos uma vez por semana, uma limpeza e uma lavagem completa. Esvazia, limpa o fundo, onde junta muito lodo principalmente. Ah, mas precisa engessar em uma semana? Não, não precisa. Você pode fazer uma avaliação toda semana. Se for necessário, limpa. Se não for necessário, deixa para a próxima semana. Mas é importante que o aspecto da água seja de água limpa. Tá? Outra estrutura importantíssima, pista de treinamento. Né? Como é que tamanho que vai ser essa pista? Vai ter prova oficial? Vai ter prova dentro do Aras, dentro do centro de treinamento? Então precisa ter um espaço um pouco melhor, um espaço um pouco maior. O tamanho oficial da pista, de acordo com cada associação, com cada tipo de prova. O piso dessa pista vai ser de areia, vai ser de terra, vai ser de grama. Qual vai ser o objetivo, né? Qual é a necessidade real de fazer uma estrutura como essa? Não é uma estrutura barata, mas hoje, se a gente pensar em cavalos de esporte, praticamente não dá para trabalhar no Aras ou no centro de treinamento sem ter pista para poder treinar os animais, né? Isso já é muito mais cultural, vamos dizer assim, nas modalidades de salto, nas modalidades de esportes olímpicos, né? Onde a gente tem salto, a gente tem adestramento, a gente tem várias modalidades onde já tem essa cultura da pista, e outras
que às vezes não tem no Aras uma estrutura de pista igual a gente tem nas provas, mas tem um lugar para poder treinar os animais. Então, fundamental e importante a gente ter consciência e a necessidade, né, de ter isso aí no Aras. Muitas vezes, né, antigamente a gente via muita gente falar, pista coberta é uma coisa que é desnecessária, é um luxo. E na verdade, gente, hoje a gente tem N exemplos aí de pistas cobertas, né? A própria regulação térmica do cavalo atleta numa pista coberta é diferente, né? Obviamente, se essa pista for bem construída, se a instalação for bem pensada, mas o conforto para o treinamento, o conforto para os clientes, o conforto para o cavalo é totalmente superior, totalmente diferente, né? É muito superior, totalmente diferente em relação a uma pista aberta, principalmente em relação à chuva e a sol, né? E além da possibilidade de poder treinar cavalos à noite, poder treinar cavalos com luz, poder treinar cavalos com o mesmo padrão de treinamento em qualquer situação. Então, é uma situação a ser pensada sempre que for possível, né? A pista coberta, ela realmente ajuda muito e ela facilita muito o trabalho do treinador. Uma outra instalação fundamental da gente ter, né, principalmente aquele Aras que inicia potros, que vende produtos, é o redondel, né? Esse redondel é um curral redondo, onde a gente vai iniciar, onde a gente vai trabalhar esses animais no início do processo de doma, de treinamento. Muito se discute sobre fazer um redondel aberto, como esse aqui, ou um redondel totalmente fechado, como esse aqui de alvenaria, né? E, na nossa opinião, a gente sempre prefere fazer um redondel aberto, tá? Por quê? As pessoas que defendem muito o redondel fechado, defendem que o cavalo concentra mais em quem está trabalhando, concentra mais no trabalho e tudo mais. E, de fato, é uma realidade. Só que, quando esse cavalo sai do redondel, ele tem N coisas que ele começa a desconcentrar. E quando a gente inicia um processo de doma, inicia o treinamento no redondel aberto, desde o início, desde os primeiros trabalhos, mesmo tendo coisas para desconcentrar, para poder tirar a atenção do cavalo em volta do redondel, ele acaba se concentrando muito na gente também, né? Obviamente depende do jeito que cada um trabalha. No nosso programa de treinamento, que a gente defende, que a gente usa, a gente acaba conseguindo trabalhar muito bem em redondéis abertos, tá? Então a gente é 100% a favor de fazer um redondel aberto. Qual o tamanho que esse redondel tem que ter, gente? Normalmente a gente trabalha aí com um redondel de 6 metros de raio, então 12 metros de diâmetro, né? O material pode ser qualquer um, né? A gente sempre dá preferência para madeira, para régua, porque como a gente está trabalhando ali com indivíduos jovens, às vezes tem um instinto de preservação um pouco mais intenso, né? Uma vontade, uma necessidade de fuga um pouco maior, a gente acaba minimizando a chance de ter acidente quando a gente trabalha com redondéis de madeira, tá? Isso aqui parece um redondel, né? Mas a gente chama de rodador, é um rodador elétrico. Então ele tem essas grades, né? Essas divisórias, onde a gente coloca vários cavalos, liga um motor aqui e esse rodador elétrico faz esses cavalos trabalharem, seja no passo, na marcha, no trote ou no galope, né? Dependendo de qual raça, qual modalidade a gente está falando. Isso aqui ajuda muito em várias situações. Primeira, no aquecimento, né, dos cavalos, antes de treinar. No condicionamento físico. Então, às vezes, o dia que não tem trabalho na sela, não tem trabalho montado, coloca os animais no rodador, galope, trote, marcha, passo, X minutos, né? Depende de cada programa, de cada protocolo de condicionamento físico. O Marcos comentou, né, no módulo anterior sobre essa questão do condicionamento físico, da fisiologia do exercício do atleta. Então, cada programa de treinamento vai ter uma estrutura pensada para uma prova-alvo, para cada tipo de indivíduo, né? Mas o rodador elétrico, ele ajuda muito a gente a trabalhar o condicionamento físico desses cavalos. Então, em cada divisória desse aqui tem um cavalo e essa placa aqui vai conduzindo esses animais, né, para frente. Esses motores, né, que rodam essa estrutura, via de regra, eles revertem, a gente troca o lado. Então, dá para montar programas de condicionamento físico muito bacanas utilizando essa ferramenta. Uma outra estrutura fundamental que a gente tem que ter são as selarias, né? Aqui uma selaria
relativamente simples de ser feito, né? Uma parede com canos chumbados aí na parede, né? Onde a gente coloca a cela. Tem uma outra estrutura dessa em outra parede onde se coloca manta e uma outra estrutura onde vai colocar cabrestos, freios, etc. Né? Vai depender muito do objetivo, vai depender muito do que cada área, do que cada centro de treinamento quer, né? Independente do que tenha, gente, de arquitetura, de luxo e etc. Lembra, a instalação precisa ser funcional, tá? E tão importante quanto manter um galpão, manter uma baia limpa e organizada, é manter a selaria também organizada. Aqui um outro exemplo de selaria, né, diferente da anterior. Então tem um cômodo ali específico, né, voltado só para guardar material, para guardar cela, etc. Aqui vocês já veem que o suporte ele não é chumbado na parede, né, ele já vem pronto de madeira e ele é parafusado. Então tem várias opções desse tipo de suporte aí, onde a gente pode comprar e utilizar, tá? Aqui a mesma coisa, ó. A gente tem as celas, a gente tem suportes de madeira aí, né, parafusados na parede para colocar cabeçadas, cabrestos, embocaduras e assim por diante, né? Esses carrinhos aqui, ó, eles são muito comuns, às vezes o pessoal leva para a prova, né, para colocar as mantas, para colocar a cela. Então tem vários tipos de suporte aí que a gente pode usar, tá? Aqui um outro tipo de selaria, e aí aqui já tem selaria e escritório junto, né, embora com uma decoração, né, um pouco diferente, um pouco típica, né, isso é uma selaria americana, mas também o fundamento, né, o objetivo é exatamente o mesmo. Coloca as celas, guarda as mantas, guarda as embocaduras, as cabeçadas, né, e aqui tem uma mesa de escritório, de papéis, de registro de cavalo e assim por diante. Aqui um outro tipo de suporte de cela que já vem pronto, né, a gente só parafusa ele na parede. Celas mais leves, às vezes, não tem necessidade de ter suportes muito fortes, né? Muito pesados demais. E aqui outros tipos de formas de guardar, né? Aqui fazendo uma espécie de banco, mas todos com porta, né? Fazendo uma espécie de baú aqui para poder guardar, às vezes, uma manta, protetores e assim por diante. Bom, moçada, passando um pouco dessa parte, saindo um pouco dessa parte de selaria, né, a gente também precisa comentar da parte de guardar insumo, guardar alimento, que é um outro gargalo importante, né, na maioria dos áreas do centro de treinamento. A maioria desses insumos não é bem armazenada, né, e a gente acaba tendo perda muito grande desses materiais. Então é fundamental que a gente guarde esses sacos de ração, né, o feno em cima de pallets, tirar o contato do chão, tirar a umidade que tem no chão, manter esse ambiente limpo e organizado. Isso aqui é fundamental. Parece que é um detalhe, né? Mas o resultado, hoje em dia, ele está nos detalhes. Então, a gente acaba preconizando isso aqui demais, tá? Em todo lugar a gente recomenda isso aqui demais. E sempre organizando, né? Aqui vocês podem ver, ó, as pilhas, né, dos sacos de ração, para que elas não desmontem, para que esses sacos não caiam, elas precisam de ser em direções opostas, ó. Então elas se entrelaçam, né? Um na horizontal, o outro na vertical, e aí a gente vai montando essas pilhas, né? Fundamental que a gente tenha isso aqui muito organizado, muito bem arrumado. O galpão de feno, né? Principalmente, a gente tem que cuidar muito para não acontecer isso aqui, ó. A desorganização da pilha de feno, ela acaba fazendo com que a gente tenha perda muito maior, né? Os fardos começam a desamarrar, começam a desfazer. A gente vê um feno muito bom, mal armazenado, e aqui um feno não tão bom, mas melhor armazenado. Então, eu gostaria de ter, né, sempre um feno muito bom, muito bem armazenado, porque a gente evita perda, evita esse desperdício que a gente vai tendo dos fardos que vão caindo, vão desamarrando e assim por diante, tá? Sempre manter a distância da parede, ideal, né? A gente tirar um pouco dessa umidade. Lembra que o feno é um alimento seco, desidratado, então toda vez que a gente encostar ele na alvenaria, a alvenaria por si só vai puxar a umidade e pode passar a umidade para esse feno. A gente não quer isso de jeito nenhum, né? Senão a gente está jogando serviço fora.
Da mesma forma, os reservatórios de ração, né? Antigamente era muito mais fácil a gente ver esses baús de ração. Depois a gente não vê isso mais com tanta frequência, tá? Um grande problema desses tipos de baú é que quando a gente enche isso aqui, ó, muitas vezes antes de acabar, a gente vai lá e repõe o material que está aqui dentro. Então, aquele primeiro material que entrou no reservatório, ele nunca vai ser o primeiro a sair, né? E a gente acaba tendo um material velho lá no fundo do reservatório. Então, o ideal desse tipo de reservatório é sempre ter uma saída por baixo, porque aí o primeiro material que entra no reservatório é o primeiro material que sai, né? Isso aqui é um exemplo desse tipo de reservatório em um aras, onde a gente tem os silos. Então aqui, ó, vocês podem ver, são reservatórios de chapas, né, de metal, de aço. Cada silo desse cabe 500 quilos de ração. Dentro deles, eles têm divisórias, onde a gente coloca vários tipos de ração aqui. Vocês podem ver as torneiras diferentes, ó. A gente abre essa torneira. Esse aqui é um projeto pensado no aras, tá? Específico para esse aras, para ficar dentro desse quartinho de ração aqui. Ficou pronto essa semana esse projeto. E aí, ó, cada tambor com uma ração específica, né? Um quartinho de ração muito bem organizado, muito bem montado. Acabou de encher esse tambor aqui, simplesmente vai lá, fecha a torneira. Esse tambor tem rodinha no pé. A gente vai lá, tira a ração e guarda ela no lugar dela. Então, todos os dias o funcionário vai vir, vai tirar a ração desse tambor aqui, né? Quando ele esvaziar, quando ele acabar, ele vai lá no silo maior e repõe a ração desse tambor aqui. Então, cada tambor tem sua ração e um reservatório maior dentro desse silo. Qual que é a vantagem disso aqui, gente? Um aras, por exemplo, que tem a ração guardada num galpão, em saco, aí o saco rasga, aí dá muito rato e é um problema. E aí, além disso, às vezes o galpão de ração é um pouco longe do galpão de baia. E aí a gente acaba tendo que toda semana, por exemplo, ir lá e buscar 2, 3, 4 sacos de ração, levar para um quartinho mais perto das baias e dali a gente acaba fornecendo para os cavalos. Qual que é a vantagem de uma instalação igual essa aqui? A gente vem, monta um reservatório grande e acaba com essa operação de toda semana ter que ir lá buscar ração. A gente traz a quantidade necessária, por exemplo, para 1 ou 2 meses. Então, agora a gente não tem mais que ir lá toda semana buscar ração. Toda a ração está armazenada ali do lado das baias, de uma forma que não vai entrar rato, esses silos são todos tampados, de uma forma que o primeiro que entra é o primeiro que sai, porque as torneiras são embaixo, e os funcionários têm total clareza, né, de qual ração eles estão usando, qual tambor daqueles ali eles vão pegar, e vão lá e tratam dos cavalos diariamente. Então, facilita muito a rotina, facilita muito o trabalho. Uma outra instalação que às vezes as pessoas não lembram, né, de fazer o lavador, a gente chama de lavador. Então, os cavalos que vão para a exposição, os cavalos que vão tomar banho todo dia, que vão tomar banho depois do treino e assim por diante, precisam de um local, né, para tomar a ducha e depois para ficar secando. Então, a gente deixa esses cavalos secarem antes de colocar na baia. Esses animais, né, vão ficar aí nessa estrutura que a gente chama de lavador. Pode ser um suporte de metal, pode ser um suporte de madeira, pode ser apenas um noirão, né, de madeira com uma argola, com uma ferradura, qualquer coisa que dê para amarrar esses cavalos. Uma estrutura aqui, vocês podem ver, de alvenaria, de cimento, não necessariamente precisa ser, mas é ideal, porque senão começa a dar muito barro nessa estrutura, tá? Então, a gente faz só um piso com um suporte ou qualquer instrumento que seja aqui para poder amarrar esses cavalos e deixar esses cavalos secando no lavador, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um lavador de alvenaria, né, com várias argolas. Então, a gente pode lavar os animais, deixar secando aqui. Aqui a gente tem um lavador dentro do galpão. Então, também as argolas na parede, né, as mangueiras para poder dar a ducha. Normalmente, essas mangueiras estão ligadas a uma bomba para ter pressão na água na hora de sair. Então, aqui, diferentes tipos de lavador aí são possíveis. Aqui, como eu comentei com vocês lá atrás, um tronco de contenção, né? Vocês têm um tronco desse lá na escola, vocês vão
poder conviver com isso muito facilmente. Nesse tronco, a gente faz atendimento clínico, a gente faz reprodução, a gente faz qualquer manejo que precise de um cuidado individual ou de uma necessidade, né, de ter algum tipo de trabalhar esses animais mesmo, com mais contato, com mais acesso em todas as partes do corpo, tá? Então, esses troncos de contenção, eles são muito úteis no dia a dia de um ARAS, de um centro de treinamento. Na maioria das vezes, a gente compra eles, né? São pré-montados, basta a gente ter um lugar para colocar, tá? Ou podemos pegar a medida também e mandar fazer, né? Via de regra, fica mais fácil e na maioria das vezes, fica mais fácil a gente comprar do que mandar fazer, né? Mas mandar fazer normalmente fica um pouco mais barato. Então, é pesar na balança mesmo o que quer, né? E qual a capacidade que cada um tem de fazer esse investimento e tomar essa decisão. O que não pode é não ter um tronco desse no ARAS ou no centro de treinamento, tá? Ele é extremamente necessário para qualquer tipo de manejo, para qualquer tipo de atendimento, para qualquer necessidade aí de ter acesso aos animais contidos, né? Segurança do animal, segurança de quem está fazendo, do veterinário, né? Qualquer situação. Prezar sempre pela segurança, pelo bem-estar e pela facilidade da operação no dia a dia de quem está trabalhando. Um outro ponto que às vezes é muito negligenciado, né, nos ARAS, no centro de treinamento, é um embarcador. Então, é um local onde o caminhão para e o cavalo vai ter facilidade ou vai ter menos risco, né, de descer da embarcação. Então, não sei se vocês sabem, mas quando a gente pega o transporte, né, os momentos onde a gente tem mais lesão, onde a gente tem mais problema, onde a gente tem mais machucado, mais estresse, é no embarque e no desembarque. Então, se eu tiver, né, uma situação onde eu tenha um embarcador, um desembarcador na fazenda ou no ARAS, a gente vai conseguir fazer com que esse momento aí de estresse seja um pouco diminuído, né? Menor chance da gente ter acidente. A maioria dos caminhões específicos de cavalo, né, eles têm rampas, então fica mais fácil do animal subir e descer, e a maioria dos trailers e carretinhas também tem essa situação. Aqueles que não têm, a gente precisa acabar usando um embarcador, né? Quando não tem um embarcador no ARAS, no centro de treinamento, o pessoal usa muito um barranco, né? Um lugar onde é mais alto, que dê para o caminhão encostar. Sempre fica um espaço ali entre o chão e o caminhão, o cavalo pode enfiar a pata, ter um acidente, e aí não é legal. Então, pensar numa estrutura dessa é fundamental, né? Precisa de ter um desnível, aonde a hora que o caminhão chega, ele fica na altura da porta, abre a porta, o chão está logo ali para o animal pisar, para ter segurança nesse desembarque. Beleza? Moçada, era isso, né? A gente precisava comentar alguns pontos específicos. Acho que ao longo de outros momentos aí, outras disciplinas, a gente vai acabar tendo outras oportunidades, né, de conversar mais sobre isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem no fórum lá para a gente poder ir discutindo, tá? Usem o fórum, acho que lá é um bom ambiente, um bom momento para a gente poder discutir. Deixem suas dúvidas lá, eu estou à disposição. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.